Yo primero quiero aclarar que está usted engañando a esta pobre gente. Talvez você já tenha presenciado um embate entre fé e interpretação. Mas o que aconteceu nesse encontro vai além de qualquer discussão teológica. Foi um dos debates mais impactantes de todos os tempos. De um lado, um pastor das Testemunhas de Jeová. Do outro, um padre católico, calmo, sereno, mas com algo guardado. O ambiente parecia controlado, até que os ânimos começam a se exaltar. Você vai se ver ali, questionado, desafiado. Porque nesse momento, o que está em jogo não é só quem tem razão, é a sua própria forma de enxergar a verdade. E no final, prepare-se, o que esse padre revela é simplesmente impressionante, é inacreditável. Queridos irmãos, sejam muito bem-vindos no canal Lina Luz Oficial. É um prazer ter você por aqui. Confira o debate dublado. Oi, padre. Sou testemunha de Jeová. E primeiro quero dizer que a Igreja Católica está enganando essas pobres pessoas. O que você disse? Repita, por favor. Isso mesmo que falei, padre. Vocês estão enganando essas pessoas inocentes. Por que você diz isso em relação à Igreja Católica? Porque, primeiro, vocês afirmam que Cristo fundou a Igreja Católica, certo? É isso mesmo. Eu vou provar de uma vez por todas que a Igreja Católica não foi fundada por Cristo e que a Igreja Testemunha de Jeová foi fundada por Jeová antes de Cristo. Irmãos, abram suas Bíblias em Mateus 26:70. Pedro negou Jesus 3 vezes. 3 vezes! Como pode uma igreja ser fundada sobre um homem covarde que traiu o próprio Messias? Isso é como construir uma casa na areia. Se nem Pedro, que andou com Cristo, foi fiel, como confiar numa igreja que diz ser sua sucessora? A Bíblia é clara, só Cristo é a rocha, não Pedro. Meu filho, você citou Pedro antes da cruz, mas esqueceu João 21. Depois da ressurreição, Jesus perguntou 3 vezes, Pedro, tu me amas? 3 perguntas para curar 3 negações. E então disse, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, o mesmo Pedro que fraquejou foi escolhido para liderar. A questão não é quem errou, mas quem foi perdoado. Você prefere um Deus que descarta os fracos ou um Deus que transforma pecadores em santos? Com todo respeito, padre, mas a verdade precisa ser dita. Nossa organização é a única verdadeira desde Abel. Hebreus 11:4 confirma. Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício mais excelente. Ora, Abel foi a primeira testemunha de Jeová. E mais, Isaías 43:10 diz claramente, vós sois as minhas testemunhas. Isso é nosso nome. Nós existimos desde o Éden, muito antes de Constantino, muito antes do catolicismo romano surgir no século IV. Os profetas, os fiéis, os servos de Deus, todos eram testemunhas de Jeová antes de qualquer ideia de igreja católica. Pastor, Isaías 43 foi escrito para as 12 tribos de Israel. Me diga, o senhor é da tribo de Judá, de Benjamim, ou quem sabe da tribo do Charles Taze Russell? Porque foi ele quem fundou as Testemunhas de Jeová, lá nos Estados Unidos, em 1870. Como pode dizer que Abel era testemunha de Jeová se nem o nome existia naquela época? Isso é anacronismo teológico. Enquanto vocês nasceram há pouco mais de 150 anos, a Igreja Católica tem 2 milênios de história documentada, sucessão apostólica direta e presença global. Mostre um único manuscrito anterior ao século XIX com o nome Testemunhas de Jeová, e aí conversamos. Padre, com todo respeito, mas Gálatas 5:19-21 é um retrato fiel da Igreja Católica. A Bíblia é clara quando fala das obras da carne, fornicação, idolatria, embriaguez. Olhe para o que vocês chamam de festas religiosas, quermesses cheias de bebida, santos sendo carregados ao som de música profana, e as freiras vendendo gemada com álcool como se fosse algo santo. Vocês canonizam pecadores notórios e dizem que estão no céu.
bebem vinho na missa, adoram imagens feitas por mãos humanas, acendem velas para estátuas e ainda têm a ousadia de se autoproclamarem a Igreja de Cristo? Até um cego consegue enxergar os frutos podres dessa árvore que vocês cultivaram. Você diz que até um cego vê, mas quem está realmente com os olhos fechados é você, meu filho. Onde está escrito em Gálatas 5 o nome Igreja Católica? Não está. Você está adulterando as Escrituras para encaixar seu discurso. E sabe o que diz Apocalipse 22:18? Que é amaldiçoado quem altera a palavra de Deus. Está brincando com fogo, literalmente. Agora, me responda, quem te ensinou a beber? A igreja ou os amigos do boteco? Sobre as imagens, você ignora até o Antigo Testamento. Moisés fez a serpente de bronze, sob ordem de Deus. O templo de Salomão tinha querubins esculpidos. O próprio Deus mandou fazer. A Bíblia condena ídolos falsos, não representações sagradas. A diferença é clara para quem lê com honestidade. Você não combate a idolatria, combate a arte sacra, porque não entende a diferença. Padre, Jesus foi claro em Mateus 5,48. Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Nós, como testemunhas de Jeová, buscamos essa perfeição todos os dias. João 15,3 diz que já estamos limpos pela palavra, e é isso que vivemos na prática. Enquanto isso, vocês católicos vivem de aparência. Se dizem cristãos, mas vivem se confessando e voltando a pecar como se nada tivesse acontecido. Isso não é arrependimento verdadeiro, é ritual vazio. A Igreja Católica está cheia de escândalos, abusos, mentiras escondidas atrás de batinas. Como uma igreja assim pode ser considerada a verdadeira? Onde está a pureza? Onde está a santidade? Nós nos limpamos da imundície do mundo enquanto vocês se banham nela e ainda querem parecer justos. Meu filho, você cita versículos como quem empunha a espada, mas se corta com a própria lâmina. 1 João 1 destrói seu argumento por completo. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos e a verdade não está em nós. Vocês se acham perfeitos? Isso é exatamente o que Jesus condenou, farisaísmo. Lembra de Lucas 18:11? Deus, te agradeço porque não sou como os outros, dizia o fariseu arrogante. E o que aconteceu com ele? Foi condenado. Agora, veja o publicano, de cabeça baixa, que clamava, tem piedade de mim, pecador, Lucas 18:13. Esse sim foi justificado. A verdadeira santidade não vem de bater no peito dizendo, já sou limpo, mas de reconhecer que precisamos constantemente da misericórdia de Deus. Vocês se orgulham de uma pureza externa, mas esquecem que a humildade é a porta da graça. Quem se exalta será humilhado. Presta atenção, padre. Se alguém sai da nossa congregação, o Armagedon vai alcançá-lo. É a guerra final de Deus contra os falsos religiosos. E adivinha quem está no topo da lista? Vocês, católicos. Quando o dia chegar, não adianta correr para a imagem de santo, nem para a missa. Só quem estiver na verdade vai sobreviver. E outra coisa, aquele irmão ali, lembra dele? A gente deu $500 para ele cuidar da mãe doente, com amor e solidariedade. Agora ele quer sair e deixar isso para trás? Não, senhor. Ele devolve o que recebeu, porque na nossa fé a gente zela pelo que é justo. Nada é de graça nesse mundo. Se saiu, devolve. Se traiu a verdade, aguente as consequências. Meu filho, isso é religião? Isso é chantagem disfarçada de doutrina. Vocês se dizem povo de Deus, mas ameaçam com terror e agora até cobram doações de volta. Cadê a graça? Cadê o amor que vocês pregam? Primeiro é presente, depois vira dívida. Isso é seita, não igreja. E o tal do Armagedon, vocês transformaram numa arma psicológica para manter o povo prisioneiro do medo. Jesus disse claramente em João 18:36, o meu reino não é deste mundo.
Cristo não fundou um exército de cobrança, ele fundou uma igreja de misericórdia. O verdadeiro Deus não caça desertores com boletos, nem manda destruir quem pensa diferente. O que vocês estão ensinando é opressão, não salvação. Se o reino não é deste mundo, então por que vocês governam com ameaças terrenas? Parem de manipular a palavra para reinar sobre os frágeis. Olha, padre, quando eu era católico, eu era um lixo humano. Vivia afundado, bebia, fumava todo dia, xingava minha esposa, falava mal dos outros o tempo inteiro. Eu era um monstro. A igreja nunca me ajudou. Só falava de missa, de ritual, nunca me transformou. Mas um dia, as testemunhas bateram na minha porta. E foi ali, naquele instante, que eu conheci a verdade. A verdade. Desde então, nunca mais botei uma gota de álcool na boca, nunca mais fumei. A Igreja Católica não me deu nada, só me afundou ainda mais no pecado. A religião de vocês mata a alma, padre. Meu filho, na verdade, isso aconteceu com você, porque você nunca foi um católico. Você foi batizado, talvez, mas ser católico é seguir Cristo, é carregar a cruz, é se arrepender todo dia, é buscar conversão na dor e na queda. A igreja te afundou? Ou foram os teus próprios erros, os teus amigos de copo, a tua vontade fraca? Quem te ensinou a beber, a xingar, a fumar? Foi a igreja ou a tua escolha? Um médico ruim não invalida a medicina. Um padre fraco, um fiel frio, não apagam 2000 anos de fé. Ou você acha que porque Judas traiu, Jesus fracassou? São Judas caminhou com o próprio Deus e mesmo assim virou traidor. E aí, a falha foi de Cristo ou de Judas? Você se converteu? Amém, mas não cuspa no cálice de onde um dia bebeu. A falha está nos homens, não na doutrina. Quem muda de roupa pode estar limpo, mas quem muda o coração é Cristo. E isso ele já oferecia na igreja desde o primeiro dia. Meus filhos, posso perguntar uma coisa a vocês? O que vocês estão achando desse debate até agora, hein? Forte, né? Intenso? Alguns estão aqui pensando, padre, o senhor foi duro demais. Outros, finalmente alguém falou a verdade sem medo. Mas agora, respirem fundo comigo, porque o que vocês acabaram de ver foi uma peça teatral. Esses testemunhas de Jeová que debateram comigo aqui são, na verdade, irmãos católicos. Um é seminarista e o outro um leigo querido da nossa paróquia. Por quê? Por que nós montamos tudo isso? Porque a missão da igreja não é entreter, é ensinar, é tocar corações, é iluminar a mente com a luz da verdade. Hoje, vocês viram com seus próprios olhos os argumentos que muitas vezes ouvimos nas ruas, nas redes sociais, nas portas de nossas casas. Vocês sentiram na pele a provocação, a dor, a injustiça. Mas também viram como um católico deve responder, sem ódio, sem xingamento, sem agressão, com firmeza sim, mas com caridade. Porque o cristão que vence um debate com raiva perde a alma. Não montamos esse teatro para humilhar ninguém, mas para ensinar uma coisa que o mundo de hoje parece ter esquecido, que a verdade, quando não é dita com amor, vira pedra, e pedra machuca, mas a verdade dita com compaixão transforma, cura, converte. E esse é o nosso chamado como católicos. Não é gritar eu estou certo, é olhar nos olhos do outro e dizer, Cristo te ama e também morreu por você. E se hoje esse teatro tocou teu coração, então a lição foi completa. Que a gente nunca mais debata para vencer, mas para salvar. Queridos irmãos, e se esse vídeo fez sentido para você? Se de alguma forma te tocou, te confrontou ou te despertou para algo maior, então deixa isso claro para nós. Inscreva-se no canal Lina Luz Oficial. É a forma mais simples de mostrar que essa semente caiu em boa terra. Que você quer mais do que vídeos, você quer verdades que libertam.
E se for esse o seu caso, seja bem-vindo. Não se esqueça de verificar se você se inscreveu no canal. E te vejo no próximo vídeo.